Bom dia, meus irmãos queridos, bom revê-los, bom ter comunhão com vocês. É uma pena, eu sinto muito da gente não ter mais tempo para conversar no domingo, né? Eu queria conversar com cada um de vocês, dar atenção, é tão bom isso. Nós temos necessidade disso, por isso que a gente fica até mais tarde aqui. Tem gente que vai sair daqui meio-dia, ou depois de meio-dia, né? Também. Porque nós precisamos desse contato, né? Isso é importante para nós. Nós somos irmãos, somos uma só família. E muito bom. Que bom que o Senhor Jesus está aqui conosco. Que bom que Ele nos deu a sua palavra. Que bom que vocês são ovelhas do Senhor e que Ele fala a vocês e a mim através da sua palavra. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Salmos, no Salmo de número 9. Louvemos o Senhor por sua justiça. Salmo de número 9. Eu creio que o Salmo 7, versículo 17, ele resume esse Salmo 9 de Davi. Lá em 7,17, Davi escreveu assim: darei graças ao Senhor por sua justiça, ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. Acho que é uma grande ideia, um resumo para o Salmo de número 9. O Salmo 9 é um salmo de louvor. E Davi está louvando a Deus, porque o Senhor o livrou dos seus inimigos, exercendo sua justiça. E Davi também tem uma expectativa na justiça futura. Esse salmo é louvor pelo que Deus já tinha feito e também pela confiança que Davi tinha pelo que o Senhor faria no futuro. Só para uma informação importante, quando você tem a Bíblia católica, você vê que, e lê os salmos, chega um determinado momento que você vê que a numeração dos salmos, ela não bate com a nossa. Há um delay, há um problema, então não bate. Nosso salmo, o salmo 100 deles não é o mesmo nosso, então há um delay. Então, por que isso acontece? A origem do problema está aqui, nesse salmo de número 10. Porque quando eles traduziram a Bíblia hebraica antes de Cristo para o grego, eles notaram que o Salmo 9 e 10 tinham algumas coisas em comum, e eles juntaram os dois na Septuaginta. E depois o Jerônimo, chamado de São Jerônimo, na Vulgata Latina, que é a Bíblia básica da Igreja Católica, a tradução, ele manteve os dois salmos juntos. Nós, evangélicos, crentes, protestantes, nós nos baseamos na Bíblia hebraica. Então, por isso que há essa diferença. Então, você vai ver essa diferença. Aqui está o início, né, dessa diferença na numeração dos salmos. Só para os irmãos terem uma ideia. Esse salmo tem um título. O título é para o mestre de música, nós já estamos acostumados com isso. De acordo com... Aí tem essa palavra hebraica, que significa segundo a melodia de a morte do filho. Essa música, ela foi composta para ser cantada segundo essa melodia que nós desconhecemos. Segundo a melodia de a morte do filho. Então nós não temos como especular, muita especulação sobre que melodia seria essa, tem muitas, nós não sabemos. Havia uma poesia, havia uma música com esse título, e esse salmo foi composto por Davi para ser cantado de acordo com essa melodia. É um salmo de Davi. Então vamos ao salmo de número 9, salmo de louvor. Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas.
Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Quando os meus inimigos contigo se defrontam, tropeçam e são destruídos, pois defendeste o meu direito e a minha causa. Em teu trono assentaste, julgando com justiça. Repreendeste as nações e destruíste os ímpios para todo sempre e apagaste o nome deles. O inimigo foi totalmente arrasado para sempre. Desarraigaste as suas cidades. Já não há quem delas se lembre. O Senhor reina para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça e governa os povos com retidão. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Cantem louvores ao Senhor, que reina em Sião. Proclame entre as nações os seus feitos. Aquele que pede contas do sangue derramado não esquece. Ele não ignora o clamor dos oprimidos. Misericórdia, Senhor. Vê o sofrimento que me causam os que me odeiam. Salva-me das portas da morte, para que, junto às portas da cidade de Sião, eu cante louvores a ti e ali exulte em tua salvação. Caíram as nações na cova que abriram, os seus pés ficaram presos no laço que esconderam. O Senhor é conhecido pela justiça que executa. Os ímpios caem em suas armadilhas, suas próprias armadilhas. Voltem os ímpios ao pó, todas as nações que se esquecem de Deus. Mas os pobres nunca serão esquecidos, nem se frustrará a esperança dos necessitados. Levanta-te, Senhor, não permitas que o mortal triunfe. Julgados sejam as nações na tua presença. Infunde-lhes terror, Senhor. Saibam as nações que não passam de seres humanos. Vamos orar. Querido, obrigado, meu Deus, porque mais uma vez o Senhor nos trouxe até aqui para termos comunhão com o Senhor e termos comunhão com os nossos irmãos, para ouvirmos a Tua voz, para sermos encorajados, confrontados, confortados. Meu Deus, que as ovelhas do Senhor possam ouvir a palavra do Senhor. Ajuda-me, por favor, como pregador, a não atrapalhar, ó Deus, a não dizer o que o Senhor não disse. Ajuda-me, por favor. Possamos sair nesta manhã daqui glorificando o Teu nome, exaltando o Teu nome, de todo o coração. Nós louvamos o Teu nome, ó Pai bendito, no nome de Cristo Jesus. Amém. O Salmo então trata da maldade deste mundo caído e do nosso Deus como o justo juiz e nosso protetor. Em primeiro lugar, o nosso Deus, Ele é digno de louvor. Versículos 1 e 2, Davi, ele começa adorando a Deus. Davi está feliz pelo que Deus fez, ele está comemorando uma importante vitória na sua vida, uma vitória contra os seus inimigos, contra os seus adversários. Davi não tinha como se defender, os adversários eram bem maiores do que ele, e o Senhor lhe deu vitória. E para comemorar esse tempo, ele escreve, ele compõe este salmo. Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores em teu nome, ó Altíssimo. Embora o salmo comece com louvor, a situação de que Davi estava vivendo era uma situação de perseguição. Ele comemora assim essa vitória como se fosse a vitória de uma batalha, mas havia ainda uma guerra pela frente. Ele fala, quando os meus inimigos, fala que o inimigo foi totalmente arrasado, misericórdia, Senhor, vê o sofrimento que me causam os que me odeiam, salve-me das portas da morte. Ele tinha tido uma grande vitória, mas ele continuava lutando. É o que acontece com a gente também. Neste mundo caído, nós oramos, nós dependemos de Deus, o Senhor nos socorre, o Senhor
nos dá vitória, nós louvamos a Deus, mas nós continuamos no mundo caído. Quando o Senhor estabelecer definitivamente o seu reino, nós não teremos mais as dificuldades que enfrentamos aqui. Todos nós, dos mais novos e mais experientes, enfrentamos oposição. As crianças enfrentam bullying na escola, os adultos enfrentam inveja no trabalho, às vezes na vizinhança. Muitas vezes nós somos perseguidos simplesmente porque nós somos crentes, pela nossa fé. Mas Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes algo maravilhoso. Lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Deus está dizendo que quem luta contra um crente íntegro está lutando contra ele. Nós estudamos no Sermão do Monte, lá no capítulo 5, versículos 11 e 12, que é natural sofrermos por amor a Cristo. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa, disse Jesus, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, por causa de Jesus. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Os profetas fiéis ao Senhor foram perseguidos, e agora um crente fiel, íntegro, que deseja viver com integridade, é natural que ele enfrente perseguições. Jesus nos ensina a, quando isso acontecer, encararmos essa situação com alegria e não com tristeza e desespero. 1 de Pedro, capítulo 4, de 12 a 14, Pedro disse: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar. Não se surpreenda, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Ao enfrentarmos situações difíceis, perseguições, é fundamental não esquecermos daquele que é o nosso grande aliado. E vocês se lembram bem, quando nós pregamos Atos dos Apóstolos, lá em Atos capítulo 9, no início, o apóstolo Paulo saiu de Jerusalém com cartas para perseguir os cristãos, para prendê-los, para fazer mal, causar mal para os cristãos. E no caminho de Damasco ele foi surpreendido. Uma grande luz, em pleno meio-dia, fez com que ele caísse. E ele ficou apavorado e ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? E a voz respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Saulo está perseguindo Jesus. Jesus já tinha sido morto, ressuscitado, estava com o Deus Pai. Mas Jesus, ele intercede pelos seus filhos. Ao perseguir a igreja, ao perseguir os cristãos, Saulo estava perseguindo o próprio Jesus. Então aqueles que nos causam mal, que nos perseguem e que insistem em trabalhar contra nós, estão trabalhando contra Cristo. E Ele é o nosso defensor. Observe nesses primeiros versículos o tipo de louvor que Davi oferece. É um louvor reverente. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi tinha intimidade com Deus, mas ele chama a Deus de Senhor e de Altíssimo. Ele começa dizendo no capítulo 9, no Salmo 9, no versículo 1, diz: Senhor, está em caixa alta mais uma vez o nome, Yahvé, Jeová, é o nome impronunciável de Deus, é o tetragrama de Deus, é o grande eu sou, com toda reverência. E ele termina dizendo que ele é o Altíssimo, ele é o El Elyon,
como Deus se revelou a Abraão lá no capítulo 14 de Gênesis. Ele diz, com toda reverência. Então, é um louvor reverente. Um homem que conhece muito a Deus, se aproxima de Deus de maneira muito reverente. É a maneira como nós devemos nos aproximar de Deus também. O Senhor, Ele nos ama, Ele é o nosso Pai, Ele tem prazer em estar conosco, mas Ele está muito elevado, Ele não é um de nós. Então a gente não chama Deus de você, a gente não trata Deus, não é você. Alguns irmãos aqui mais velhos, até muito mais velhos do que eu, sempre me chamam de Senhor. O Senhor, o Senhor, eles com respeito para eles, né? Mas eu sou mais novo, mas eles dizem, o Senhor é o nosso pastor. Então, como não trataríamos a Deus de forma diferente, com reverência? Então, eu quero ressaltar isso. Segundo lugar, é um louvor agradecido. Quero dar-te graças. Quando a gente vem aqui para louvar a Deus, é preciso esse coração agradecido. Senhor, eu quero dar graças ao Senhor. Senhor, muito obrigado. É um louvor agradecido, é um louvor de todo o coração. Ele diz, eu quero dar graças de todo o coração, com todo o meu ser, não apenas com a minha voz. Eu quero dar com todo o meu ser, do profundo do meu coração, eu quero louvar o Senhor. Ele não oferece um louvor de um coração dividido. É um louvor também sem amnésia, porque ele diz, eu quero falar de todas as suas maravilhas, eu não esqueço das maravilhas que o Senhor tem feito, eu não esqueço. E também, quando Davi fala assim, ele fala de algo corajoso. Davi revela um coração missionário. Eu quero falar dos seus grandes feitos, das coisas que o Senhor tem feito. Eu não tenho vergonha de testemunhar do Senhor. Era um louvor alegre, um louvor satisfeito com Deus. Em Ti quero alegrar-me e exultar. Um louvor teocêntrico. Senhor, eu quero Te dar graças e cantar louvores em Teu nome, ó Altíssimo. Então é um louvor teocêntrico, não é antropocêntrico, não é voltado para o homem, para sentimentos humanos, mas é para Deus. Deus deve ser louvado por quem Ele é verdade. Mas Deus deve ser louvado também pelo que Ele faz. Davi está louvando a Deus pelo que Ele fez e pelo que Ele fará. Quais são as razões que Davi apresenta para louvar o Senhor? Em primeiro lugar, porque Ele é o supremo justo juiz do mundo inteiro. Deus é o juiz de toda a terra. É isso que o texto vai dizer. Lá no Salmo 5, versículo 4, nós lemos, Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Nós louvamos a Deus, e Davi está louvando a Deus porque Ele é um Deus justo, justíssimo. Versículos 3 e 4. Quando os meus inimigos contigo defrontam, tropeçam e são destruídos. Pois defendeste o meu direito e a minha causa, em teu trono te assentaste julgando com justiça. Os inimigos eram muitos, poderosos, furiosos, mas não poderiam oferecer nenhuma resistência ao justo juiz, pois eles não passavam de criaturas mortais, e Deus é o supremo Criador, Ele é o juiz de toda a terra. Deus sustenta a causa e o direito dos seus servos, mexeu com o crente, mexeu com Deus eterno. Os inimigos da igreja são os inimigos de Deus. Versículos 5 e 6, Davi escreveu, repreendeste as nações, destruíste os ímpios, para todo sempre apagaste o nome deles. O inimigo foi totalmente arrasado para sempre, desarraigaste as suas cidades, já não há quem delas se lembre. Há um contraste, enquanto Deus é eterno, enquanto Deus é o juiz eterno, os inimigos de Davi, eles foram destruídos. Enquanto Deus, Ele é louvado de geração em geração, o nome deles foi apagado. Eles foram arrasados para sempre, suas cidades destruídas. E vai dizer,
para sempre, porque não tem como competir com Deus. Então, Davi mostra o contraste entre a transitoriedade dos ímpios e a eternidade de Deus. Diferentemente dos ímpios, de seus reinos, o Senhor reina para sempre, seu trono é inabalável em justiça, e o seu governo, ele se estende para sempre. Deus apaga o nome e a memória dos seus inimigos e pulveriza suas cidades, reduz suas cidades ao pó, de forma que ninguém mais se lembra delas. Ninguém mais se lembra delas. E essa semana eu tive vendo um vídeo que falava sobre as mansões de pessoas famosas no Brasil, que agora estão em ruínas. Várias mansões que abrigaram festas, muitas pessoas, pessoas alegres, muito bonitas as mansões, e hoje estão abandonadas, e a maioria delas ninguém quer comprar. Ninguém deseja comprar. Em lugares nobres, mansões caríssimas, há pouco tempo, e agora já estão em ruínas. Já estão em ruínas. Aqui Davi fala de cidades inteiras, fala de nações que foram tão poderosas, mas que foram reduzidas a nada, ninguém mais se lembra delas. Mas nós estamos aqui neste domingo louvando o nome do Senhor, do justo juiz. Nós estamos louvando a Deus, louvando o nome do Senhor. Mas muitas nações antigas e cidades importantes, elas já passaram. Davi também, ele louva a Deus porque ele reinará para sempre e com imparcialidade. O Senhor reina para sempre, versículo 7, estabeleceu o seu trono para julgar, ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. O governo de Deus, ele é eterno. Deus não está inativo, ele estabeleceu o seu trono para julgar. Deus não está inativo, Deus não está morto, Deus não está cego, Deus vê as coisas que acontecem, ele vê as maldades, ele vê também os gestos de bondade e de integridade. Deus vê todas as coisas. A justiça de Deus, ela é perfeita, Deus não falha no seu julgamento. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. Não é raro sabermos que os juízes, eles amordaçam a justiça, tapam a boca da verdade e torcem o direito. Não é raro em nossos tribunais o culpado ser inocentado e o inocente ser condenado. Porém, Deus julga corretamente, perfeitamente. Deus julga com equidade. Quais são as razões que Davi apresenta para louvar a Deus? Davi louva a Deus porque o justo juiz, ele é acessível a todos que o buscam. Davi viveu a experiência de ser oprimido por um inimigo mais forte que ele. E agora ele busca em Deus que Deus resolva aquela situação. O Senhor é refúgio para os oprimidos, versículo 9. Uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Nós podemos recorrer a Deus quando somos injustiçados. Nós podemos conversar com Deus, podemos recorrer, e a Bíblia diz que Ele nos ouve. Os oprimidos encontram em Deus o seu abrigo seguro. Deus persegue os ímpios e acolhe os justos. Ele é um refúgio para os oprimidos. A ideia principal da palavra hebraica é um lugar com uma fortificação alta. O texto diz que os que conhecem o teu nome, a palavra nome aqui, quando se refere a Deus, é a revelação da própria pessoa de Deus. Aquele que conhece o caráter de Deus, aquele que conhece o ser de Deus, confiam nele, podem confiar nele. E aí Davi retorna ao tema principal do Salmo no versículo 11. E agora, não é um louvor pessoal, mas agora é um louvor comunitário. Versículos 1 e 2 é um louvor pessoal de Davi. Agora no versículo 11
ele é um louvor comunitário. Ele chama a todos para louvar a Deus com ele. Cantem louvores ao Senhor, que reina em Sião. Proclamem entre as nações os seus feitos. A palavra Sião, vocês já sabem, é um nome poético para Jerusalém. Cantem louvores que reina em Sião, que reina em Jerusalém, onde estava estabelecido o tabernáculo, mais tarde o templo. Então ele diz, é de Sião que Deus governa todas as coisas. Ali está, Deus colocou o seu nome, Deus escolheu essa cidade. É a cidade escolhida por Deus. Então é isso que Davi diz: cantem louvor ao Senhor que reina em Sião, proclamem entre as nações os seus feitos. Então Davi nos chama também para falarmos do Senhor, para falarmos dos grandes feitos do Senhor. Então nós temos um dever não apenas de adorar a Deus, mas de proclamar a Deus. É adoração e proclamação. Nós devemos falar dessas maravilhas de Deus, falar de Jesus. Neste mundo em trevas, nós estudamos hoje sobre ansiedade e preocupação, né? Então, quantos brasileiros sofrem com insônia? Então, 1/3 dos brasileiros sofre com insônia. Mais de 120 mil caixas de medicamentos controlados são vendidos todos os dias. O Rivotril é um dos 10 medicamentos mais vendidos do Brasil, que mostra um povo ansioso. Não é só o Brasil, é o mundo. O mundo não tem nenhum problema orgânico. O problema é um problema na sua mente, no seu coração, um problema espiritual. Quando conhecem a Deus e confiam nele, eles se libertam dessas coisas todas. Podem se libertar. Nós temos uma mensagem de libertação, uma mensagem de salvação para essa nação que vive aprisionada, que vive oprimida. Versículo 12, aquele que pede contas do sangue derramado não esquece, ele não ignora o clamor dos oprimidos. Deus é digno de louvor pelos seus livramentos pelo justo. E Deus também é digno de louvor pelo castigo que ele impõe aos perversos. Nenhum dos que buscam a Deus jamais será desamparado. Agora, a partir do versículo 13, a tonalidade do salmo muda. Percebam comigo, há uma mudança aqui. Versículo 13, e coisa que nós temos visto aqui também, constantemente nos salmos até aqui. Misericórdia, Senhor, ele diz, vê o sofrimento que me causam os que me odeiam. Davi, ele estava triunfando de grande vitória, mas ele ainda continuava com inimigos. Salva-me das portas da morte, porque junto às portas da cidade de Sião, eu cante louvores a ti e exulte em tua salvação. Deus nos livra das portas da morte. A perseguição sofrida por Davi por parte de seus inimigos chegara ao ponto em que sentia haver chegado aos portões da própria morte. A morte é visualizada como se fosse um território ou uma cidade com portões. E ele pede então que o Senhor o liberte. O salmista experimentava a misericórdia para que, por sua vez, ele pudesse declarar os seus louvores. Os que são libertos por Deus desejam louvar a Deus. Quais são as razões que Davi apresenta para louvar a Deus? Porque Deus faz com que os ímpios caiam em suas próprias armadilhas. Há um efeito bumerangue da maldade. E nós temos visto isso. Nós vimos lá no Salmo 5, versículo 10, Salmo 7, versículos 15 e 16, os ímpios caindo em suas próprias armadilhas. Daniel foi jogado na cova dos leões por seus inimigos, mas ele foi liberto da cova dos leões, e aqueles inimigos foram lançados depois na cova dos leões. Versículos 15 e 16, caíram as nações na cova que abriram,
Os seus pés ficaram presos no laço que esconderam. O Senhor é conhecido pela justiça que executa. Os ímpios caem em suas próprias armadilhas. Então a maldade que a pessoa faz é a maldade que ela prepara para os outros, é a maldade que ela vai cair nela. Quais são as razões que Davi apresenta para louvar a Deus? Ele diz, porque Deus é Deus eterno e não mero mortal. Versículo 17 e 18. Voltem os ímpios ao pó, todas as nações que se esquecem de Deus. Voltem os ímpios ao pó, voltem os ímpios à sepultura, voltem os ímpios à profundeza da morte. Mas os pobres nunca serão esquecidos, nem se frustrará a esperança dos necessitados. Os pobres e necessitados que esperam em Deus jamais serão esquecidos. Mais uma vez, veja o contraste entre ímpios que vivem em rebelião contra Deus e os necessitados que confiam nele. As nações rebeldes se esquecem do seu Criador, porém Deus jamais se esquecerá do pobre e do aflito que confia nele. Nunca permitirá que a esperança deles pereça. E o apelo final, versículo 19 e 20, levanta-te, Senhor, mais uma vez, não permitas que o mortal triunfe, julgados sejam as nações na tua presença, infunde-lhes, Senhor, infunde-lhes terror, Senhor, saibam as nações que não passam de seres humanos. Davi então diz, para que Deus exerça definitivamente justiça, levanta-te, Senhor, não permita que o mortal triunfe. Quais são as aplicações que nós temos para este salmo? Nós temos algumas. Em primeiro lugar, Deus nunca nos prometeu a ausência de perseguição, mas prometeu a sua presença sempre. Deus prometeu cuidar de nós. Lá em Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6, diz assim, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Deus nos prometeu a sua presença no meio da perseguição. A quem recorrer no dia mau, o dia da perseguição, o dia que estamos sofrendo, a quem recorrer? A quem recorrer quando você está completamente desamparado, sem conforto e se sentindo inseguro? Nós podemos recorrer a Deus. Deus tem ouvido e Deus tem tempo para nós. Às vezes nós precisamos conversar com uma pessoa que tem muitos afazeres importantes, fazer algum pedido e a pessoa não tem tempo para nós. Nós não conseguimos, mas Deus tem tempo para nós e Deus tem ouvido para nós. Deus tem ouvido, tem prazer em nos ouvir. Deus invariavelmente permite que soframos oposição para o nosso próprio bem. Ele faz dos inimigos os nossos aliados, a fim de crescermos rumo à estatura perfeita de Cristo. Então Deus manda perseguição às vezes, permite perseguição, não para o nosso mal. A gente lembra do apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, de 7 a 9, quando ele disse, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Deus permitiu aquele mensageiro de Satanás na vida do apóstolo Paulo, com um propósito, com um fim, para que ele se mantivesse humilde e dependente da graça de Deus. Aprenda que seus adversários podem estar a serviço de Deus para o seu bem. Eles estão participando do plano de Deus na edificação da sua vida. E a gente precisa lembrar que o plano de Deus para nós não será frustrado. Jó capítulo 42, versículo 2. Vamos ler juntos? Sei que podes fazer todas as coisas,
nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Após desmandos dos governantes humanos, haverá quem governe de um modo especial, haverá justiça e paz, e nós ansiamos por esse dia, quando o Senhor, Ele estabelecerá para sempre e definitivamente o seu reino de justiça e paz. O que fazemos quando somos perseguidos, quando somos ameaçados? Refugie-se em Deus, entregue a sua situação nas mãos de Deus. Segundo, confie em Deus, o justo juiz. Ele está vendo a sua situação. Deus fará a justiça. Seus inimigos não sairão ilesos. Terceiro, não se esqueça de que Deus, Ele é o Altíssimo, Ele é o soberano, Ele quem manda. Ore pelos seus inimigos e não retribua o mal com o mal. Não se vingue, confie no justo juiz. E por fim, não deixe de louvar a Deus em toda e qualquer situação. Louve a Deus. Louvemos o Senhor por sua justiça. Salmo 9. Davi celebra a justiça recebida e confia também na justiça futura de Deus. Então hoje, e no Salmo que eu pretendo pregar hoje à noite, vai falar de uma coisa recorrente no livro dos Salmos. Não só nos Salmos, no livro de Abacuque também a gente vê isso, que é a prosperidade dos ímpios. Você é íntegro, você trabalha e você conquista as coisas com muita dificuldade, sustenta a sua família com muita dificuldade, e você vê homens ímpios e perversos, roubando e se dando muito bem, e prosperando. Ele é ímpio, ele não teme a Deus, ele ignora Deus, ele é contra Deus, e você pergunta: Senhor, o que é isso? E uma das coisas que os salmistas, eles sentiram paz, é em saber que Deus haverá de executar uma justiça permanente. Isso sempre confrontou e confortou, aliás, os salmistas, dizendo: esses homens não perdem por esperar. Deus está vendo tudo que eles fazem, a maldade deles, e eles vão pagar no dia do julgamento final. Eles vão pagar toda a maldade que eles fizeram. Não pensem que eles sairão ilesos, mas o íntegro que espera em Deus, esse será grandemente recompensado. Quero citar novamente o pastor Mauro Master, que diz o seguinte, terminar com essa citação: Deus é glorificado quando nós estamos satisfeitos nele. Não importa as circunstâncias, não importa a dor, não importa a doença, não importa a pobreza. Deus é glorificado quando estamos dispostos a sofrer por Cristo. Deus é glorificado quando temos plena satisfação nele, quando temos certeza absoluta de que Ele nos vai suprir de tudo aquilo que realmente necessitamos. E que Deus nos ajude a confiarmos em Deus, a celebrarmos a Deus pelas vitórias do presente e esperarmos em Deus pela vitória definitiva, quando Ele estabelecer definitivamente o seu reino eterno, glorioso, de justiça e paz, o reino que nós tanto almejamos. Que Deus nos ajude.